pare de viver no automático e gastar energia com o que não importa. Nem toda batalha, ela merece a nossa energia. Então nós precisamos, queridos, acordar para isso, que nem toda batalha merece a nossa energia. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mara Matos, nós estamos aqui para a gente crescer juntos e aprender. A maioria das pessoas, elas estão cansadas. Se você conversar com a maioria das pessoas, 90% diz, nossa, eu estou tão cansada. Ai, é tanta coisa para mim, né? Na realidade, queridos, muitas vezes nós não estamos cansados, nós estamos mal direcionados. E estar mal direcionado traz um cansaço. Então nós precisamos redirecionar a nossa vida, porque muitas vezes esse cansaço é porque você está vivendo no automático, reagindo a tudo, entrando em qualquer conflito que não lhe pertence. Então, realmente isso, no final, não vai trazer só um cansaço, vai trazer um esgotamento total para você. Existe uma batalha constante entre o esforço consciente, que gasta muita energia, e o automatismo, né, que é o que economiza. Então, isso são conceitos científicos. Então, hoje nós vamos aprender essa batalha um pouco, né? Sobre esse modo padrão que o seu cérebro entra. Então, quando você não está focado em uma tarefa específica, o seu cérebro ele entra nesse modo padrão. Então, é um estado do quê? De um piloto automático. Então, você está agindo a tudo, reagindo a tudo, né? Olha que interessante que eu pesquisei aqui, né? O cérebro, ele representa 2% só do nosso peso corporal. Mas ele consome, gente, 20% da nossa energia. Isso é muito sério. Ele consome 20% da nossa energia. Então, é muito para que nós podemos entender o quanto que nós precisamos direcionar. Porque nós temos que pensar para muita coisa, 20% é muita coisa. Então, o modo padrão é uma forma de sobrevivência, porque o cérebro ele usa para poupar o que? A glicose. Então, qual que é o problema? Nesse estado, ele usa as memórias e os caminhos antigos, né? Padrões, hábitos. Então, assim, você percebe que às vezes você se mantém no mesmo ritmo, fazendo a mesma coisa. Você vive uma situação e você fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou ser idiota dos outros, vou fazer isso, você, né? Você se xinga, você fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. E aí, quando você se vê, está lá você repetindo as mesmas coisas, com os mesmos hábitos. Por isso, queridos, que você age nesse modo sem pensar, porque você plantou dentro de você, né, padrões, né, então o cérebro vai lá e ele vai pegar esses padrões, esses hábitos, né, e isso vai se repetindo. Então, assim, é a economia cognitiva, é o cansaço mental. Então, o seu cérebro, ele odeia gastar energia. Então, ele vai pegar o quê? Seus padrões lá, o que tá lá, o que tá guardado, o que tá reservado, que você, né, então, assim, o que está no controle ali, que ele já sabe que já tem uma resposta automática, não exige tanto dele, não exige pensar, não existe analisar, né? Então, assim, é algo que vai poupar energia, né? Então, o orçamento de energia, a cada decisão, querido, do que comer, responder a um e-mail, né? Você gasta parte desse orçamento. Então, imagina que você tem um orçamento para gastar aí no dia, né? Então, cada coisa que você faz, cada atitude que você toma, você gasta um pouco desse seu orçamento. Então, se dessa sua energia. Então, quando você cria uma rotina, você muda esse gasto de energia. Então, por exemplo, se você acorda, você fica assim, nossa, que roupa que eu vou pro trabalho agora? Nossa, onde eu fico aquela outra? Você tá gastando energia, tá? Você já tá gastando, você já acordou, porque o seu cérebro descansou quando você dormiu, né? Ele renovou suas energias, aí você já acorda pensando que roupa você vai colocar. Então, isso gasta energia. Por isso que os hábitos, você criar hábitos, você criar uma rotina, te ajuda a você não ter essa decisões impulsivas, a você não se posicionar de uma maneira impulsiva, não tomar atitudes no automático. Então, se você, antes de dormir,
já separou sua roupa. Amanhã, quando eu acordar, eu vou tomar esse café, vou comer isso daqui no café da manhã, eu vou colocar essa roupa, já vou deixar separada, vou fazer. Então, isso economiza energia. E isso é muito importante, porque quanto mais decisão você toma, mais o seu córtex pré-frontal, área responsável pelo pensamento lógico, ela fica exausta. Olha que sério isso. Então, nós precisamos, queridos, é tão sério isso e tão importante, eu fiz isso essa semana, porque às vezes a gente não dá muito valor, né? Ah, vou escrever tudo que eu vou fazer no dia, né? Anotar minha semana toda, até para você pensar nisso é cansativo, né? Vamos aqui entre nós. E eu tava enrolando para fazer isso só. E aí eu falei pro meu marido, né? A gente entrou numa DRzinha aqui por causa de algumas coisas de casa e tal. Eu falei, não, eu preciso marcar essa rotina e nessa rotina você vai estar incluído para você me ajudar. Aí ele falou, não, Mara, tudo bem, é só a gente conversar e tá tudo certo. E resolvemos e entramos em um acordo da rotina. Então, olha que importante, né? Porque às vezes acontece exatamente isso. Você tá estressada, porque a pessoa não tá vendo que precisa fazer aquilo para você, né? E você tá irritada por isso, ou tá irritado por isso, né? Só que você não teve um padrão de comportamento, você não teve como é que eu posso dizer assim, uma regras para fazer, você não colocou isso em prática. Como que a pessoa vai descobrir, né? Então, olha a importância de você criar hábitos. Você fazer uma planilha daquilo que você quer fazer. Ó, segunda-feira nós vamos fazer isso, 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 isso e isso, tá? E aí, nisso, você faz isso e eu faço aquilo. Pronto. Aí o cérebro já sabe o que tem que fazer, já está programado e nós não entramos em discussão. Mas muitas vezes a gente quer que o outro perceba. Porque se você pedir, cansa, gente. Aí você fala assim, será que a pessoa não enxerga que tem que fazer? Né? Não enxerga, gente. Porque a pessoa está no modo automático dela. Então, nós precisamos criar esses hábitos, né? Então, faça uma planilha da sua semana. Aproveita que hoje é terça-feira ainda, já lembra da segunda, já faz a partir de hoje de terça e bora lá até sábado e domingo. Para que a gente possa, queridos, organizar e economizar. A pior decisão que a gente toma é quando nós não tomamos decisões antes, não se programamos antes, porque isso vai levar a decisões automáticas, a levar cansaço, e isso leva a decisões impulsivas, procrastinação, irritabilidade, escolhas preguiçosas, né? Então, como usar isso a seu favor? Vamos criar, para você não ser refém desse modo padrão do seu cérebro. Então, você tem que automatizar o seu tempo para você poupar decisões. Então você vai lá, você sabe que você tem que fazer tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, de segunda a terça eu faço isso, isso e isso, tal hora eu vou para academia. Então você toma decisões importantes pela manhã, já sabendo do que você vai fazer, e você vai deixar o seu cérebro só tomar decisões que é para aquilo que realmente importa, que é para coisas importantes. E aí sim você vai ter uma decisão mais consciente, não vai agir na impulsividade, não vai agir porque ele não vai estar cansado com tanta decisão que ele tem que tomar logo que acorda. Porque ele tem que pensar no que você vai comer no café da manhã, ele tem que pensar no que você vai vestir, ele tem que pensar como que você vai. Ai, ontem eu fui de ônibus, ai, hoje eu não sei se eu quero ir de ônibus, acho que eu quero ir de carro. Ai, mas hoje tá... Então, assim, queridos, tudo isso vai dando um desgaste. Então, o seu cérebro foi feito para sobreviver, poupar energia. Então, não para tomar decisões brilhantes todo dia, o tempo todo, toda hora. Então, olha a importância de nós deixarmos ele ali, né? Mais tranquilinho, e na hora de você precisar realmente tomar uma decisão, você estar consciente. Você não usar o automático, né? O Skinner, ele fala que nós repetimos comportamentos que são reforçados. Então, vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Quando você responde alguém no impulso, você entra numa discussão, você tenta provar que está certo, você recebe algum tipo de recompensa. Aquela sensação de controle, sabe, assim? Aquele alívio momentâneo, falei mesmo, tinha que ouvir, e é isso, né? E aquela descarga emocional, aí você fala, ai, que alívio, eu não levo nada pro coração, né? Sem perceber, você vai criando padrão.
Então eu devo reagir a tudo mesmo, eu devo entrar em qualquer batalha mesmo, eu devo gastar energia com o que não importa mesmo, e é isso, porque aquela sensação rápida, né, fingimentos, né, tem um custo muito alto. Você perde energia para aquilo que realmente importa. Então, quando você tiver que realmente tomar uma decisão que é importante, você vai estar com a sua energia gasta. E aí você vai tomar decisões erradas. A Bíblia, ela traz um exemplo muito claro. Há tempo para todas as coisas. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de agir, tempo de recusar, tempo de... Maturidade espiritual, querido, não é fazer tudo. Não é querer resolver tudo. Jesus mesmo não respondia às provocações. Né? E quantas vezes nós achamos que temos que desgastar-nos com o outro, com a pergunta do outro, com aquilo que o outro está falando da gente? Quantas vezes nós estamos, sabe, nos desgastando com coisas que nem toda batalha vem de Deus, nem toda batalha é sua, nem toda batalha precisa da sua resposta. Então, se você quer sair do automático e parar de se desgastar, faça isso. Antes de reagir, pergunte: isso merece a minha energia? Observe seus padrões. Aonde você mais reage sem pensar? Onde você está mais reagindo sem pensar? E aí, o que nós vamos fazer? Criar hábitos. Então você vai lá e vai fazer sua listinha do que você vai fazer para o seu cérebro economizar. Escolha conscientemente. Nem tudo precisa de resposta. Nem tudo precisa da sua presença. O problema não é a falta de energia, é o desperdício. Você não precisa fazer mais, você precisa escolher melhor. Então, quem vive no automático reage a tudo. Quem tem consciência decide aonde investir a sua energia. Que mensagem maravilhosa! Olha, salva essa mensagem, porque a gente precisa ouvir, reouvir. Porque é muito bom a gente aprender tudo isso. Deus abençoe e compartilhe.